Parabéns a quem está resgatando mesmo isso. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Amigos, é com muito prazer e felicidade também que estamos hoje mostrando o nosso segundo programa sobre os famosos campos de concentração, campos de flagelados da seca, não é? Lá em cima eu tento contar um pouco melhor essa história, mas nós estamos aqui, eu consegui pegar a informação que aqui na cidade do Senador Pompeu, que ela fica mais um pouco aqui adiante, aqui ó, do lado, menino, dá pra ver ali o paredão do açude, do Patu, né, que aqui é o Rio Patu, para ser mais exato. E existe um complexo de casarões, que eles já existiam aqui antes de 32, quando dos campos de concentração, aqui dos refugiados, o pessoal da seca. E esses campos de concentração, na verdade, eles não foram apenas construídos. Nós temos casas em alvenaria que elas foram construídas pela inspetoria dos ingleses que vieram para cá na década de 10 para a década de 20, provavelmente década de 20, para a construção do açude. Como a obra foi parada, os prédios foram abandonados, em 32 as pessoas refugiadas que chegavam no trem, justamente na malha férrea que tem, justamente ainda, inclusive em uma das estações, vou mostrar depois a vocês, eles acabavam vindo aqui para a região. Eu peguei uma informação interessante, a ruína do Senador Pompeu, fonte do G1. As ruínas a serem tombadas oficialmente nesse sábado, que já foi, reafirmam a existência dos campos de concentração no Ceará. O tombamento deverá proteger o que restou da estrutura de 12 casarões, a Vila Operária e as 3 casas de pólvora do Senador Pompeu. Na última década, inúmeros pedidos de tombamento foram pedidos. Em 2010, o prefeito realizou um pedido de proteção que passou a ser avaliada. Em 2017, a Comissão de Patrimônio, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, oficializou a preservação do provisório de pontos históricos, que é justamente esse. Historiadores explicam que o campo de concentração de Senador Pompeu é o único a possuir ruínas, isto porque no município o terreno usado para aglomeração de retirantes era oriundo de uma outra finalidade. O conjunto iniciado em 1919 e que ficou conhecido como Vila dos Ingleses não foi concluído, já que a construção do açude a ser realizado pela empresa inglesa Dwight P. Robson Co. foi paralisada em 1923. E aí o conjunto arquitetônico está numa área pertencente à Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, e FOCAS, atual Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, aqui. Oba! Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Será se tem algum problema tirar umas fotos ali no casarão? Não. Tá aberto, né? Ah, bora a gente ali. Bora. Pode falar com eles, eles liberam, né? Tem cachorro, né? A cidade não tem não, mas a cidade tem demais. A gente grita de longe, eles amarram. O dono da casa tá aí. Tá aberta lá a janela, deve ter alguém. Obrigado. Tem casa, né? Acho que tem cachorro demais ali. E né? É. A gente corre. É nojento, cachorro nojento. Obrigado. Se esse dono da casa tá aí, Né? Mas pode ter alguém. Olha. Viu? Raimundo, é? Pronto. Muito bem. Obrigado, tio. Vou cortar. Depois a gente filma lá e depois lá dentro, na cidade. Senador Pompeu. Se der, se tiver alguém para recepcionar, não vou entrar. A gente vai até ali e dali dá pra gente filmar tranquilamente. Viu? Corta.
Dá pra chegar lá de carro, pelo outro lado? Tá, Brig- vai lá na casa lá. Obrigado. Aqui era o antigo campo de concentração, não era? Dos refugiados da seca, né? A Vila dos Ingleses. Obrigado. Aí, ó. Pelo menos nós confirmamos que realmente é aqui. Isso é importante. Aproveitar, né? E oferecer o livro Marco, que fala, ele cita a construção desses campos. Fala dos 8 campos. Um de 1915 e o 7 de 1932, que em 1877 não teve campo de concentração. Esse é um ponto interessante. Eu vou contar essa história mais detalhada entre aspas, né? Resumindo, que detalhado mesmo seria um documentário de 3, 4 horas, e nós não temos tempo para isso. Mas é bom, eu tô muito feliz em poder chegar aqui. Já pegamos ali a informação, tem a estradinha ali, ó. Dá pra subir e chegar bem do lado dele. E nós vamos lá. Quero mostrar também o açude do Patu e mostrar lá a casa. Mas esses complexos provavelmente ali, ó, também vai ser tombado, ó. Aquilo ali, ó. As outras casas ali, ó. Casa, tem casa ali. E provavelmente alguma... Deveria também tombar a estação, né, de trem, que tem relação com todo acontecimento aqui. Aí, ó. Tem um nome escrito ali, casa, alguma coisa. Mas eu quero chegar lá, que é a casa da inspetoria. Lá onde muita gente ficava, né, durante a seca. Valeu. Então, ó, a gente tá aqui, dá pra ver. Aqui é o paredão do açude, Patu. Dá pra ver um pouco a água. Dá pra ver? Tá conseguindo ver? Dá. A água aqui, o açude. E nós estamos aqui, ó, no prédio da Inspetoria Federal, que inclusive ele foi construído em 1919 para a construção aqui, né, para abrigar os engenheiros, o pessoal que vinha, que era essa empresa inglesa que eu citei para vocês, para eles virem para cá e tal. Com os acontecimentos, dá para ver que ela foi retelhada, porque aqui ele foi tombado, e é uma alegria muito grande. Lá eu conto resumidamente do que se trata isso. Quero dar uma olhada na estrutura. Olha que visão. Agora dá para ver o açude. Velho. Então volto a reiterar o campo de concentração que nós temos de Quixeramobim. Nós vamos gravar lá no de Quixeramobim. Olha que lindo. O campo de concentração do Patu, nós chamamos de Patu, o campo de concentração, é o único que tem essa estrutura de alvenaria. Justamente porque quando os flagelados chegaram em 32, quando os flagelados... Veja não, cachorro. Ó, encontraram essa estrutura aqui, ó, de várias casas. Ó, que era a Vila dos Ingleses. Que era a Vila dos Ingleses. E então os flagelados ficavam recebendo os alimentos, água, etc. E vinham pra cá. Vamos dar uma olhada nele todo, depois eu sento aqui na escadaria, ó. E aí a gente faz umas fotos. Olha lá. Foi retelhado recentemente por causa do tombamento. Parabéns a quem está resgatando mesmo isso.
Para uns que afirmam que foi algo negativo, os campos e tal, às vezes eu fico pensando. O pessoal, pelo menos aqui tinha, segundo a senhorinha que nós entrevistamos lá no Buriti, foi o nosso primeiro programa mostrando o lugar lá do Buriti, ela disse que era bom, uma das sobreviventes, né, da seca de 32. Ah, era muito bom, José Américo era muito bom, tal. Por quê? Ah, porque pelo menos aqui no Buriti nós tínhamos água e comida, o básico para sobreviver. E lá onde eu estava, na Paraíba, que não tinha nem água, cavava, não achava nenhuma raiz para comer, nem mato verde para morder, para ver se passava fome. Imagine, você querer beber e não ter água, e lá você tinha o básico. Mas eu vou resumir o que isso aqui, a presença desses campos, o que eram. Não devemos confundir esses campos com os campos nazistas, né, os campos de concentração nazista, de forma alguma. Porque os nazistas, eles exterminavam as pessoas, os judeus e tal. E aqui eles não matavam, claro, morria muita gente. Porque a fome, a doença, o amontoamento e tal. Mas não era uma morte arbitrária no sentido de que alguém estava aqui pronto para executar as pessoas, como acontecia na Segunda Guerra Mundial durante o Holocausto. Isso aí é a história. Então não confundir, quando chamam de campo de concentração, não confundir com campo de extermínio. Isso aqui era um campo de concentração, mas não era um campo de extermínio. Alguns países mantêm campos de concentração. Provavelmente, se não me engano, a China ainda hoje tem campos de concentração. Pessoas que passam necessidade, fome, eles são enviados para esses lugares e etc. Não que seja a mesma coisa, mas às vezes sendo, quando você tem tipo uma cidade e acaba, por exemplo, a política acaba construindo um loteamento, eles loteiam um pouco mais afastado da cidade, botam um monte de casinha junto e dá essas casas para eles. Dá uma bolsa, alguma coisa, dá um dinheiro, dá uma água. E é basicamente isso. Em 1877, o mundo quase acaba. Não só ficou restrito ao Brasil, mas a seca de 1877, chamamos de seca de 70, a seca dos 2 setos, ela se estendeu até 78. Um período que, paralelamente, falando do cangaço, nós temos Jesuíno Brilhante atuando lá no Rio Grande do Norte, morre na Paraíba, mas isso aí já é um outro caso. O que foi que aconteceu? O povo passando fome. A única solução que tinha era pegar a estrada principal, praticamente aqui, que sai daqui mesmo, segue para Fortaleza. Então, em 1877, imagina aquele povo rico. Em 1877, as pessoas lá em Fortaleza e nos parques municipais, lotado, pobre, povo pedindo esmola, povo pedindo com fome. E aí, então chegaram, não tinham o que fazer, a seca, a chuva veio, a seca acabou, o povo começou a migrar e voltar. Para evitar isso novamente, em 1915, retratado no romance 15 de Raquel de Queiroz, se não me engano, o lugar onde ficava o campo de concentração lá de Fortaleza hoje é uma praça que recebe o nome de Raquel de Queiroz. Eu não estou dizendo que é isso, é só uma coisa que me veio em mente agora, quase como se fosse um download mesmo. Alguma coisa me veio na cabeça aí, quem estiver assistindo me recorde. Então, em 1915, teve a primeira grande experiência, se não me engano, foi lá no Alagadiço, próximo à linha férrea, foi construído, hoje é um bairro, hoje dentro de Fortaleza, mas foi construída a primeira tentativa de segurar essas pessoas antes de chegar na capital. E aí foi uma experiência catastrófica, no sentido assim de que foi muita gente, era muita gente acumulada e tal. Quando foi em 32, para ser mais exato, aqui para fora. Quando foi em 1932, seguindo praticamente
a coisa, eu tenho, inclusive né, nessa mesma matéria, tem aqui, ó, efetivo dos campos de concentração dos flagelados. Pelos últimos dados recebidos oficialmente, o efetivo de flagelados nos diversos campos de concentração deste estado conta-se da seguinte maneira: Ipu, Fortaleza, que eram 2 ou eram 3 lá, Quixeramobim, que é onde nós estamos saindo agora, e o Senador Pompeu. Senador Pompeu, esse aqui que nós estamos, ele abastecia 16.221 pessoas. Tinha 16.000 pessoas amontoadas em casebres, alguns dentro dessas casas. Não eram 16.000 pessoas só nessas casas, provavelmente existiam outros casebres com esses coisas. Existe um documentário, inclusive, chamado Currais, né, que é o David Aguiar e Sabina Colares, que é fantástico, inclusive foi gravado aqui dentro, dá pra ver que é exatamente, mostra aqui, Nininho, ó, mostra aqui, e é justamente isso. Então, quando foi em 1932, esses outros campos começaram a ser construídos. Por exemplo, o campo lá do Buriti, que nós já gravamos, lá entrevistamos o pessoal, acabamos de passamos ontem lá no Buriti, e esses campos foram sendo criados, como acabei citando aqui para vocês, e este Senador Pompeu foi um deles. Hoje é o mais importante, podemos dizer, não que seja assim, todos para a memória coletiva são importantíssimos. Todos para a memória coletiva são importantíssimos. Existem alguns livros, inclusive, como vocês estão vendo aí, é o campo de concentração da seca de 1932 no Ceará, Múltiplas Visões e Reverberações Contemporâneas. É uma organização de Valdeci Alves, que é um livro muito bom. Tenho esse livro e é isso. Existem algumas fotografias antigas dessa história muito pouco contada desses campos de concentração. Algumas pessoas acabavam tentando colocar embaixo do tapete essa história, que é uma história triste, é uma história que muitas vezes as pessoas não entendiam a necessidade de compreender os acontecimentos disso. Mas pensem comigo, se em 1877 as pessoas não tivessem comentado qualquer coisa, não tivessem encontrado uma forma de proteger. Uma outra coisa que depois da seca de 1877 ela começou a ser propagada foram os grandes açudes. Inclusive, eu acredito que a primeira grande obra federal para o Nordeste, assim, uma grande obra de engenharia para o Nordeste, foi o gigantesco açude do Cedro. Daqui não dá para ver lá a serra, né, a Pedra da Galinha Choca. E a construção de tantos outros. Agora a gente vindo, você vê, esse aqui é um grande açude, acúmulo de água. Não tenho certeza se os flagelados, o pessoal que estava aqui, provavelmente sim, eles trabalharam na construção, carregando pedra para colocar no paredão. Ó, dá para ver que ele é justamente com pedras, bem rústica mesmo. Isso é importante. Deixa eu ver se eu consigo alguma informação aqui nova, né? Vou colocando algumas fotografias antigas aí para vocês. Vocês estão vendo aí os flagelados chegando na estação. As pessoas chegavam na estação, como aqui é um pouco afastado do centro urbano, lá da linha férrea, eles acabavam vindo, tal. Outra coisa também interessante é que esses campos eles eram desfeitos logo que aconteceu. Por isso que os outros campos não têm vestígio. Você chega lá no Crato, né, aqui no Ceará mesmo, você chega lá no Crato, não tem vestígio, tipo, não tem um casebre dos acontecimentos que muitas vezes eram feitos de palha, né? Ó, o texto que inclusive eu li foi da Tatiane Nascimento, do G1 Ceará, e tem uma frase que eu uso para encerrar aqui que diz assim, ó, o historiador Ayrton de Farias, ele diz o seguinte: os campos tinham uma função prática de controlar a população pobre, os flagelados, como eram chamados na época, as pessoas que vinham do interior para Fortaleza atrás de auxílio.
as pessoas eram colocadas nesses campos, separando homens e mulheres, ou seja, homens de um lado, mulher de outro, talvez para não aumentar a população e ter mais trabalho, né? As mulheres tendo a probabilidade maior de se misturar, e imagina o trabalho que era ter agora, segundo essa visão, né? Você agora com mulheres que eu acho que era inevitável, né? Uma hora ou outra ia ter o contato e acabavam tendo isso, exato. Assim, eu tô feliz mesmo. Eu acredito que, independente de que aqui apenas em Senador Pompeu tenha estrutura física, mas o tombamento histórico não se dá apenas por bens materiais, existem os bens imateriais também. Por exemplo, o forró é um bem imaterial e ele é tombado pelo patrimônio. Eu acredito que o forró seja tombado. Não precisa de uma casa que represente o forró, nós só precisamos de um símbolo. E todos esses campos, eu acredito que todos eles merecem, no mínimo, um monumento. Aqui merece, lá em Ipu, lá em Quixeramobim, o lá do Crato, lá em Fortaleza também. E que mais filmes, mais livros sejam citados. Eu citei, inclusive esse aqui, tá aqui o livro Marco. Eu citei esse campo aqui, inclusive outros, obviamente, que eles inclusive passam por lá. E encerrando, aqui, ó, falou que em 19 começou a ser construído, eles chegaram aqui, tem uma casa ali que não tem nem telha, vai provavelmente colocar, e ali tem, 1922, ou seja, a casa geralmente era colocado a data quando terminava a construção dela, não quando iniciava. Quando vocês verem placas em monumentos antigos, tal, geralmente é a data que marca o término da construção, ou seja, o momento que ela passa a ser operante. E coincidentemente, inclusive foi Nininho que percebeu, eu não tinha nem percebido, dá crédito ao crédito, acho que é isso. Valeu, gente, e esse é o nosso Cangaço na Literatura. Nós vamos gravar um terceiro programa, não vamos até o Ipu, mas vamos gravar um terceiro programa sobre os campos de concentração lá em Quixeramobim. Meu amigo Alexandre é guia e entende tudo sobre o assunto. Ele vai nos levar lá, provavelmente amanhã ou quarta-feira pela manhã. Nós estamos indo para o Conselheiro Vivo, vou palestrar hoje à noite. E depois eu vou botar também a palestra para vocês assistirem na íntegra. Valeu, gente. Tchau. E esse é o nosso Cangaço na Literatura.